Que isso, meu bem. Tá zicando o Brasil aí. Não tô ficando, é verdade. Ó, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer o teste do painel ideológico. Vamos ver qual que vai ser a nossa ideologia. É do meio. Canal um pouco suspeito, né? Mas vamos lá. Fazer o quiz. Vamos lá. Na sua opinião, o que mais define a identidade do Brasil como um país? Nossa cultura, tradições regionais e modo de vida, nossas leis e instituições democráticas, nossa capacidade de nos integrar ao mundo moderno, nossa história de luta contra as desigualdades, nossa soberania diante das influências externas, nossa cultura, tradições regionais e modo de vida, né? O que mais define a identidade do Brasil como país, ué? Nossa cultura, tradições, ué. Vamos lá. 2. Na sua opinião, as grandes operações contra a corrupção, como a Lava Jato, são importantes, mesmo com erros exagerados e causam mais confusão, exemplos de criminalização da política, necessárias porque estava tudo errado, não sabe. Isso aqui é difícil, hein? É, porque quando eu falo da Lava Jato é alastro, né? Mas não é todas, né? Grandes operações contra a corrupção, exageradas e causam confusão, também tem isso, né? Importantes mesmo com os erros. Importantes mesmo com erro, vai. Exemplos de criminalização da política? Não, não, importantes, mesmo com os erros. Importantes mesmo com os erros. É que a Lava Jato em específico não tem. Isso aqui tá difícil, hein? Ruim, ruim, ruim. Se tivesse o negócio da Lava Jato aqui, aí seria aqui, né? Mas como tem Lava Jato, aí é osso. C. Exemplos de criminalização da política? Não. Grandes operações? Não. Igual do Banco Master mesmo. Tá legalzinha aquela lá, não? Tá não? Ah, eu acho que é A também. Vamos fazer o revisionismo depois. Na sua opinião, o governo deveria principalmente gastar menos para organizar as contas? Não. Controlar gastos, mas sem cortar o que é essencial. Investir mais para melhorar a vida das pessoas. Reduzir gastos e o tamanho do Estado brasileiro. Investir mais para melhorar a vida das pessoas, pô. Quando um governante eleito não termina o mandato. Mano, que pergunta assim, não. Que pergunta bem do meio aqui mesmo, né? Parece o João Dória fazendo essas perguntas. Deve ter sido. Né, João? É Pedro Dória, né? Deve é Pedro Dória que fez isso aqui, né, velho? Certeza. Quando o governante eleito não termina o mandato e é obrigado a sair do cargo antes de completar o mandato, isso É golpe. é complicado, mas acontece. Faz mal para o país. É uma articulação de grupos poderosos. Quando está tudo errado, tem que tirar do cargo. Nossa, gente, que pergunta, velho. Isso é a pergunta? É, quando um governante eleito não termina o mandato e é obrigado a sair do cargo antes de completar o mandato. Que pergunta é essa, cara? C Não, é é pra. articulação de grupos poderosos? É o quê, meu bem? Mas quais as alternativas? A alternativa é essa, é complicado, mas acontece. Faz mal para o país. É complicado, mas acontece. É puro Serjão dos Foguetes, né, velho? É complicado, né? Esse aqui eu não sei, né? Não sei. Quando o exército é chamado para ajudar na segurança pública, isso pode ser necessário em casos graves. Não adianta nada sem outras ações em conjunto. Piora a situação. É o jeito certo para se combater o crime. Não adianta nada sem outras ações em conjunto, né? Não, se isso acontece aí, alguém foi incompetente, né? Quando as lideranças de outros países comentam sobre a situação do Brasil, isso pode ajudar o país, pode ajudar desde que a soberania do Brasil não seja questionada. Atrapalha porque eles não entendem nossa realidade. Não deveriam se manifestar. Só fica quietinho, vizinho não fala do vizinho. Na sua opinião, quem deveria ser o responsável por ditar as normas sanitárias durante a pandemia da Covid? Governo, governadores e prefeitos por conhecer melhor a região do estado, governo federal para igualar as normas sanitárias em todo o país, a decisão deveria ser compartilhada entre o governo federal, estadual, municipal e distrital. Nenhum governo deveria mandar nisso. Não, deveria ser compartilhada, né? Meu Deus, cara. É C.
Qual das opções a seguir sobre controlar conteúdos falsos na internet mais se apropria da sua opinião? Precisa de regras simples e mais transparentes. Precisa de regras claras para evitar abusos. Precisa de controle firme para impedir disseminação de ódio e violência. É censura. Cada um deve ser livre para falar o que quiser. Precisa de regras claras para evitar abusos. Tá estranho isso aqui. Quando há conflito entre leis do país e valores religiosos, o que deve prevalecer? A lei do país, que valem para todos. As leis, mas respeitando a liberdade religiosa de cada um. Os valores religiosos, porque vêm antes das leis humanas, depende da situação. As leis, mas respeitando a liberdade religiosa de cada um. Qual das frases melhor define a sua opinião sobre a venda de empresas estatais, que são empresas que pertencem ao governo? Pode ser bom dependendo da empresa ser vendida, só deve ocorrer quando for claramente melhor para os cidadãos. O governo deve manter apenas as empresas necessárias para o país, o governo deveria vender a maioria. Pode ser bom dependendo da empresa ser vendida, só deve ocorrer quando for claramente melhor. Isso aqui, caraca, que loucura, não tem a resposta aqui. Pode ser bom dependendo da empresa ser vendida. O governo deve manter apenas as empresas. Não, isso aqui tá difícil, hein? Ah, pode ser bom dependendo da empresa ser vendida. Qual que é a outra? Não tem nenhuma opção, não deve vender. Não tem opção, não deve vender. Só deve ocorrer quando for claramente melhor para os cidadãos. O governo deve manter apenas as empresas necessárias para o país. Então é C, né? Não, mas toda empresa é necessária Ué. se foi fundada. Foi a mamãe falei que fez isso aí. Foi a mamãe falei que fez isso aqui? Ixi, Maria, velho. Foi o Pedro Doria, com certeza que foi ele. Arthur, foi você, né? Meio. O governo deve manter apenas as empresas necessárias para o país. É isso. Empresa necessária para o país, né? Acho que é C, né? Não sabe, porque aí tá tudo. Dentre essas opções, ninguém sabe qual que é a pior. Não, o governo deve manter apenas as empresas necessárias para o país. É isso, necessário. E quem define que é necessário ou não é o governo. Mas se o governo fez, é porque é necessário. Pois é. Qual das frases melhor define a sua opinião sobre a parceria do Brasil com outros países? Melhor ficar perto de países democráticos, melhor conversar com todo mundo, melhor não depender de nenhum país, melhor proteger o Brasil de interesses de fora. Melhor proteger o país. Nossa, que resposta ruim. Melhor não depender de nenhum país. É um misto do B com o C, né? Na sua opinião, o Brasil cresce melhor quando o governo investe em indústria, infraestrutura e empresas estratégicas para fortalecer o país. O governo garante regras claras e deixa o setor privado liberar o crescimento. O governo gasta menos e deixa a economia. O país segue modelos e regras internacionais porque... Não, primeiro, né? Qual das frases melhor define a sua opinião sobre como melhorar a segurança pública no país? É preciso combinar ação policial com políticas sociais. É preciso ter mais controle e limites sobre a polícia. É preciso mudar a forma como a polícia funciona. É preciso dar mais autoridades a policiais para agir. É preciso combinar ação policial com políticas sociais. C que C, D, como diz o Calvo, cria uma estatal de gerir privada. Tamir, tu vende uma empresa nacional quando a privatização for melhor para a população. Isso é um critério de decisão do gestor, o interesse público. Tá bom, vou voltar aqui. Ó. Só quando for claramente melhor para os cidadãos. Quais das frases melhor definem a sua opinião sobre programas sociais no Brasil? São importantes, mas precisam ser bem avaliados. Devem ser ampliados com mais serviços públicos. São essenciais para combater a desigualdade. Criam dependência e deveriam diminuir. Caraca, que Pedro Doria fez esse lixo aqui, né? Que isso, cara? Qual que é a primeira? São importantes, mas devem ser bem avaliados. E a segunda? São essenciais para combater a desigualdade. Acho que a primeira está mais cabível, né? Qual das frases melhor define a sua opinião sobre a Amazônia e o posse da terra?
Proteger a floresta seguindo padrões internacionais é importante. O governo deveria cuidar e fiscalizar melhor. Tem que priorizar pequenos produtores e resolver desigualdades. Tem que desenvolver a região sem tanta interferência de fora. Isso aqui é D. D total. Qual das frases melhor define a sua opinião sobre mudança no Brasil? Só é possível quando as coisas estão organizadas. Só é possível quando o povo pressiona e participa. Só é possível quando existe um projeto claro de país. Só é possível quando aparece uma liderança forte. Todas essas, né? Só é possível quando o mercado tem liberdade para... Não, todas não. Aí não. Você vai ou não, amor? Eu vou. Que horas? Agora. Só é possível quando o povo pressiona e participa. Só terminar isso aqui. Só é possível quando aparece uma liderança forte. Vou colocar isso aqui. Ou quando está organizado. Só é possível quando existe um projeto claro de país. Tá, sim. Boa. Qual das frases melhor define a sua opinião sobre racismo e machismo no Brasil? São problemas que precisam de ações específicas. Existem, mas devem ser tratados com igualdade para todos. Atualmente são debatidos de um jeito que divide o país. São questões mais individuais do que sociais. Atualmente são usados para atacar valores e tradições. Existem, mas devem ser tratados como igualdade para todos. Qual das frases melhor define a sua opinião sobre ONGs estrangeiras que atuam na Amazônia? Podem ajudar a proteger a floresta. Podem ajudar, mas precisam de fiscalização. Muitas não entendem nossa realidade. Às vezes atrapalham e seguem interesses de país estrangeiro. Fazem parte de um projeto externo para controlar o país. Total. Vai, vamos ver nossa ideologia. Socialista nacionalista. Fala dele. Política, esquerda. Geopolítica, nacionalista. Intensidade, 50, moderado. Vamos ver o que o Pedro Dória fala sobre mim. O Brasil não pode ser quintal de ninguém. Top. Para o socialista nacionalista, a luta contra a desigualdade interna é inseparável da defesa da soberania nacional contra interesses estrangeiros. Herdeiros do trabalhismo de Getúlio Vargas e Leonel Brizola, hoje representados por figura como Ciro Gomes. Eles apostam, olha só os quadros aqui, ó. Que isso? Lido. Eles apostam em Estado forte, industrializante e desenvolvimentista, com um grande motor da história. Eles desconfiam do mercado globalizado e defendem que as riquezas do país sirvam, primeiro, ao seu povo. A democracia é importante, mas se as elites financeiras e o capital internacional atrapalharem o projeto de nação, este grupo não tem medo de usar a mão pesada do Estado para romper barreiras. Dá uma salva de palmas aí pro Pedro Dória, cara. Toma aí, vozes que pensam como Leonel Brizola, Guerreiro Ramos, Santiago Darcy Ribeiro. Fala dele aí, velho. Quem criticou o Pedro Dória aí, ó, criticou errado. Chupa essa manga aí, ó. Chupa essa manga. Toma. Gurizada. Façam o seu depois lá, vamos ver o que você é. Liberal entreguista? Vixe, Maria. Toma esse mapa astral aí, você viu, né? Pra que preciso de signo? Se eu tenho o Pedro Dória pra poder fazer mapa astral meu. E colher meus dados pra depois me enfiar anúncio. Né? Então tá aí. Tô impressionado aí, vai, filho. Tô impressionado, fala dele. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bora! Então, galera, tô indo pra manifestação lá, hein? Na frente do Banco Master lá.